Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Sardinhas no Caribe. Sim, o podcast para sardinhas que querem se dar bem nesse mercado financeiro. E bom, gente, parece que brasileiro não tem uma semaninha de paz, sempre tem notícias aí bombásticas para movimentar o nosso mercado. E hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre as últimas medidas que muita gente acabou ficando preocupada com o setor financeiro e em especial com os bancos, porque sim, nessa semana que passou foi anunciado o aumento da CSLL, ou seja, da contribuição social dos bancos, que passou de 20 para 25%. Essas medidas, elas foram adotadas pensando justamente que se nós iremos isentar PIS e COFINS, de alguns combustíveis, principalmente quando a gente fala do diesel, então essa grana vai precisar sair de algum lugar, então foi aumentado o CSL para os bancos. Porém, a gente precisa explorar um pouquinho melhor esse assunto, entender como isso vai funcionar e até mesmo entender se a reação dos mercados foi exagerada com essa medida. Porque no fim das contas, o que eles estão tentando fazer com tudo isso é que, entendendo que a gente vai ter a isenção do PIS e COFINS para o diesel, por exemplo, e até mesmo para tentar diminuir o valor do gás de cozinha e outros combustíveis que a gente acaba utilizando, então eles precisam tentar tirar de algum lugar 3,6 bilhões de reais e isso, então, acabou sobrando para os bancos. E aí que eu pergunto, será que pimenta nos olhos dos bancos é refresco? Será que essas medidas, elas poderão sim afetar todo mundo e conseguir beneficiar todo mundo que depende de gás de cozinha, combustíveis, diesel e por aí vai? São essas perguntas que a gente vai tentar responder hoje de maneira muito breve, fazendo algumas reflexões e até mesmo para tentar entender como que fica esse setor de bancos, que eu sei que é um setor queridinho de muitos investidores na Bolsa de Valores. Bom, pessoal, primeiro a gente precisa trazer algumas medidas que precisam ser avaliadas ainda, tá? Por quê? Essa medida que foi anunciada nessa semana, o Congresso ele ainda tem que aprovar ela, Mas também a gente precisa avaliar que ela não passa a valer a partir de agora. Então, ela deve passar a valer apenas a partir de julho de 2021 e vai ser válida até o final desse ano, ou seja, até dia 31 de dezembro. O impacto, ele também, como eu falei para vocês, ele vai ficar limitado nesse ano, mas a gente precisa entender, então, como que isso acaba afetando os bancos, Os bancos hoje, eles já recolhem quase 45% de imposto sobre as atividades que eles exercem. Então, a gente pode colocar, por exemplo, 20% que hoje seria a contribuição social e 25% do imposto de renda. Então, num total, a gente fica com 45%. Com essa nova medida, onde a gente vai ter 5% a mais na contribuição social, então essa alíquota total que os bancos acabam pagando vai acabar subindo para 50%, porque você tem 25% do imposto de renda e 20% então agora da contribuição social. Só que, como eu falei para vocês, isso só passa a valer a partir da metade do ano. E aí que muita gente ficou se perguntando, mas beleza, como que isso vai efetivamente afetar os bancos, Bom, num primeiro momento, quando acabou saindo essa medida, os bancos eles derreteram na Bolsa de Valores, só que parece que caiu a ficha de muita gente depois e os bancos reverteram em uma super alta logo no pregão, quando teve essa notícia que foi anunciada. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Santander, Samb11, ele chegou a subir 4,33% no dia. Quando a gente fala do próprio Itaú, ele reverteu a queda que ele estava tendo e subiu, então, mais de 2,18%. Banco do Brasil subiu 2,21%, chegou aí na casa dos R$ 28,45. E quando a gente fala de Bradesco, ele estava, então, tendo ganhos ali até a metade do pregão da terça-feira de 1,74%, chegou a bater aí R$ 22,61. Recebi várias mensagens de vocês, poxa, Bea, mas como assim? Essa notícia teoricamente não deveria ser ruim para os bancos? Então, gente, num primeiro momento parece que sim, Parece que essa medida seria ruim para os bancos, porém a gente precisa entender que
Por mais que muita gente pense assim, não, eu acho que é isso mesmo, a gente tem que tributar os bancos, a gente não pode ter pena deles porque eles já lucram bastante e ganham bastante com o spread, a gente precisa entender que os bancos não são bobos nem nada, né? Inclusive saiu uma nota da Febraban, vários analistas também falaram sobre isso, que é muito difícil que esse aumento na contribuição social ela não seja repassada para os clientes do banco e principalmente para os tomadores de crédito. E aí muita gente também acabou me mandando mensagem falando o seguinte, Bea, mas então, ok, vai aumentar essa questão do crédito, mas então isso quer dizer que as classes mais baixas ainda assim vão poder ser beneficiadas, talvez com um controle de preços maior, né? De gás de cozinha, de combustíveis. E é aqui que a gente entra numa reflexão. Saíram dados de janeiro do endividamento, né, da classe brasileira que é economicamente ativa, né? Então a gente chegou a bater aí mais de 65% da população com algum tipo de dívida, ou seja, nós temos mais da metade da população brasileira que tem alguma dívida e boa parte dessas dívidas geralmente são de cartões de crédito e empréstimos pessoais de bancos, ou seja, ainda assim a grande massa ela é usuária desses produtos bancários e, consequentemente, até mesmo as classes mais baixas podem acabar pagando essa conta. Então, eu acho que foi esse tique que deu ali na metade do pregão. Muita gente entendeu que, olha, será mesmo que vai ser os bancos, né? Vão ser os bancos que vão pagar essa conta? E aí, eu acho que o mais claro que ficou no meio de tudo isso é que não, provavelmente essa conta vai acabar sobrando para nós e principalmente para os tomadores de crédito, né? Vale a gente ressaltar que os bancos, no geral, eles até durante a pandemia tinham diminuído bastante o spread bancário deles, né? Quando a gente fala, por exemplo, de 2019, agosto de 2019, esse spread bancário, ele estava em 17,9%, né? Que é a diferença entre o dinheiro que ele paga, por exemplo, se você for investir o seu dinheiro no banco, e o dinheiro que ele recebe, como se você, por exemplo, pegasse algum empréstimo com um banco, né? Então, com essa queda na taxa Selic, isso até diminuiu bastante em 2020. Então, se em 2019 eu falei para vocês que em agosto essa taxa chegou a 17,9%, em 2020 a gente teve uma redução na taxa Selic, nós tivemos várias linhas de crédito, né, incentivadas, inclusive, por uma injeção de liquidez do governo, então essas taxas elas foram realmente um pouco mais baixinhas, as dos empréstimos, pelo menos, e então esse spread ele acabou caindo para 14,99, ou seja, reduziu bastante coisa, né? Ainda assim, é um spread relativamente grande, e aqui, esse movimento que aconteceu em 2020 até é um pouco surpreendente, porque geralmente em momentos de crise, esse spread ele tende a aumentar, entendendo que o risco do banco de emprestar dinheiro nesse momento, ele aumenta, então ele tenta se resguardar, cobrando às vezes um pouquinho mais, sabendo que parte desse valor pode ser que ele não receba. E aí, falando de parte, né, de valor que o banco pode não receber, é aí que a gente entra mais uma vez para falar sobre o PDD, né? O PDD, que é a provisão de devedores duvidosos, em 2020 a gente viu realmente crescer bastante. E aí muita gente ficou na dúvida, será que esse PDD cresceu? Porque, claro, os bancos cresceram muito na sua carteira de crédito, emprestaram muito mais dinheiro. E aí tudo bem, por um momento difícil parece que é realmente isso, né? O PDD ele tem que subir bastante, ou talvez os bancos eles deram aquela exagerada no PDD e que boa parte desse PDD acabou não se realizando, não pelo menos até o momento, né? Justamente para tentar fugir da mira do governo de aumentar os tributos para eles, para, claro, tentar arrecadar mais para a União e ajudar em todo esse momento de crise. Essa foi algumas das teorias que a gente esboçou no ano passado. Ainda assim, boa parte dos bancos acabaram sofrendo bastante na Bolsa de Valores, eles entregaram lucros menores, principalmente, né, no segundo e no terceiro trimestre. No quarto trimestre, a gente já começou a ver uma breve recuperação e alguns resultados que a gente já pôde ver, né, então a gente se encaminha para uma melhora. Alguns pontos que a gente tem que ficar de atenção é que
Em alguns guidance, como por exemplo o do Itaú, né, que são aquelas previsões que eles tentam fazer para o ano, eles estavam estimando que até o final de 2021 a gente poderia voltar a ver esse PDD subir. E aqui cabe, inclusive em uma das conversas que a gente estava tendo no Clubhouse sobre isso, é que vários contratos daqueles empréstimos que foram fornecidos, né, justamente com aquela garantia do governo no ano passado, eles foram aditados, então alguns foram renegociados e jogados mais para frente. Então, talvez essa inadimplência de quem teve que editar esses contratos, né, e que ainda não é considerado teoricamente um inadimplente, ou enfim, um possível devedor, a gente vai começar a ver isso talvez lá na frente, quando esses contratos começarem a vencer ou quando as pessoas e as empresas em si, né, tiverem que começar a pagar esses empréstimos. Então, quando a gente olha para o setor de bancos, parece que ele não tem tido sossego aí desde o início da pandemia e apesar de a gente considerar que ele é um setor perene, porque ainda diante de todas essas turbulências eles conseguem entregar lucro, eu acho que essa última notícia, né, do aumento da contribuição social, talvez ela não vá ter um impacto tão grande assim para os bancos, porque eu acho que no fim das contas eles vão acabar repassando essa conta, né, para os seus produtos bancários. O que eu acho que a gente tem que ficar mais de olho mesmo é quando os principais empréstimos e contratos de empréstimos que foram feitos lá no ano passado começarem a terem que ser pagos, começarem a vencer, e se isso pode realmente impactar no PDD do banco e até mesmo se esse PDD ele vai ser realizado ou não, né? Alguns até questionaram, Bea, será que para o banco ele não pagar tanta contribuição social, ou até mesmo imposto de renda, né, agora em 2021, eles poderiam aumentar o PDD? Cabe ressaltar, e eu inclusive, né, já pensei dessa maneira, que o PDD que poderia ser abatido do lucro, ele precisa ser aquilo que foi realizado e não as estimativas. Então, aumentar o PDD não impacta diretamente, né, no recolhimento desses impostos. Por isso que a gente acha que a principal alternativa vai ser esse repasse desses custos para as pessoas, ou seja, mais uma vez, nós iremos pagar a conta. E isso nos leva a crer, então, no fim das contas, que, gente, quando nós temos algum corte de impostos, isso é, sim, muito bom, porém, a gente não consegue fazer isso sem reduzir custos. E por que eu tô falando isso? Porque muita gente fala, beleza, vocês muitas vezes acabam criticando essas medidas que são adotadas para tentar resolver um problema que a gente tem hoje, né? Que é como se a gente fosse cobrir a cabeça e descobrisse o pé, né? Mas a gente eventualmente não fala muito das soluções. Eu sou uma grande defensora, talvez, da redução de alguns gastos da máquina pública, né? Então, se talvez a gente olhasse para aquela classe política lá em cima e começasse a entender que a gente pode enxugar gastos que não são tão necessários assim, talvez a gente poderia, sim, reduzir alguns tributos sem ter que impactar um outro lado que no fim vai acabar impactando a população de qualquer jeito. De qualquer maneira, essa era basicamente a resenha que eu queria trazer para vocês nesta sexta-feira, nesse episódio do podcast. Eu acho que cabe a gente fazer esta reflexão. Os impactos, então, ao meu ver, nos bancos não vão ser tão grandes assim. Muitas vezes o mercado ele dá uma exagerada, né, nas reações, ali principalmente nas cotações. Eu sigo com os meus banquinhos na carteira, né, com os meus bancões, na verdade. Claro que pensando no longo prazo e entendendo que nesse momento delicado de crise que a gente tá vivendo, tem que ter muita paciência e só seguir reequilibrando a carteira sem esperar, né, grandes movimentos de alta, talvez, dessas instituições, beleza? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Sardinhas no Caribe. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo episódio.